7 segredos que todo escritório de advocacia tem que implementar hoje. E ó, o último deles, se você não implementar, eu tenho certeza que vai acontecer o que aconteceu comigo em 2008. Você vai quebrar. Para quem tá chegando aqui agora, meu nome é Euro Júnior, sou advogado há quase 20 anos, 18 anos de história aí. Tenho um escritório de advocacia em 4 estados do Brasil que eu criei do zero, tem mais de 50 colaboradores hoje e sou professor de gestão, tenho o meu curso que é um MBA em gestão de escritório de advocacia, gestão e escala. E hoje eu vou falar sobre essas 7 coisas que, gente, você tem que implementar aí correndo se você quer escalar o seu escritório de advocacia, se você quer ter uma advocacia mais leve e próspera. E a primeira delas é a arquitetura organizacional para você entender quem faz o que dentro do seu escritório de advocacia. E explicando rápido, todo escritório de advocacia ele é dividido em 3 partes, presta bem atenção. A primeira é o setor de negócios, que é subdividida em marketing e vendas. Qual que é o objetivo do setor de negócios? Gerar receita. Repete comigo, gerar receita, porque você faz o marketing para atrair possíveis clientes e a parte comercial, que é a conversão desses possíveis clientes em contratos. Isso daí faz parte então do setor de negócios que tem como objetivo gerar receita na sua advocacia. Você também tem um setor operacional. Qual que é o objetivo do setor operacional? É você entregar a promessa que foi feita pelo cliente quando ele te contratou. Mas além disso, você conseguir reter esse cliente, ou seja, você ser o advogado dele para o resto da vida e ele fazer recompras, o que a gente chama de upsell, ele comprar mais vezes de você, de modo com que você só aumente sua carteira de clientes. A parte operacional é dividida entre técnica e controladoria. Parte técnica todo mundo tem, é você fazendo audiência, petição, contrato. Controladoria é o suporte do cliente e você olhar publicações, prazos e fazer o sucesso do cliente. E por último, a parte administrativa, que é dividida ali basicamente em financeiro, você receber dinheiro, você pagar os boletos, né? Boleto eu tenho certeza que todo mundo aqui tem. A parte de recursos materiais, então você contratar uma diarista para limpar o seu escritório. E a parte de recursos humanos, que mesmo que você tenha sozinho, você faz tudo isso que eu falei. E você tem que se gerir. Então, por exemplo, marketing. Se você imprimir um cartão de visita, você tem marketing. Se você recebe um lead no seu WhatsApp, uma indicação, cara, você tem comercial. Você vai tentar fechar o contrato, você tem comercial. Se você faz uma audiência e um contrato, todo mundo aqui faz, você tem uma área técnica. E se você acompanha o prazo do processo ou tira dúvidas de um cliente sobre o processo dele, você tem uma área de controladoria. E se você paga boleto eu tenho certeza que todo mundo aqui tem para pagar, você tem um setor financeiro, recebe o alvará, recebe o Pix, tem setor financeiro. E se você contrata uma diarista, se você tem um escritório, tem que pagar uma internet na sua casa, se você faz home office, você tem sim um setor de recursos materiais e você tem que se gerir mesmo que você seja sozinho, os seus horários, se organizar, então você tem recursos humanos. E aí, seguindo nessa ordem, eu vou para o segundo elemento, o segundo segredo, né? Que é o que? Você ter um marketing jurídico digital efetivo. O grande problema da maioria dos advogados, presta bem atenção, é que você não consegue atrair novos clientes, novos interessados, você não investe tempo nem dinheiro em atrair novos interessados na sua advocacia. E você vive de indicação. Se você tem boas indicações, vira e mexe, você fecha contrato, cara, quer dizer que você tem um bom operacional. Você tem uma boa área técnica, mas isso é ruim, porque se você tem uma inconstância na chegada de novos interessados, você começa a ter um risco maior na sua advocacia e começa a dar desconto, ter medo de não fechar o contrato, você começa a baixar seu preço, consequentemente a baixar sua margem de lucro. Então assim, o segundo segredo é você tem que ter uma rotina de marketing jurídico digital, porque hoje as pessoas dormem com isso daqui do lado, né? As pessoas se casam com quem elas se conheceram aqui. Então, se você não virar essa chave na sua advocacia, você vai ficar para trás. O terceiro segredo é você se dedicar ao conhecimento sobre vendas. E por que isso? Ai, advogado não pode, a mercantilização. Cara, esquece isso. Você é ignorante. Se você pensa que vender é comercializar a advocacia, não. Vender é um ato de amor, pô. É você mostrar para o seu cliente que ele tem um direito e que vale a pena ele correr esse direito se valer a pena. Então, por exemplo, muitas vezes chega um cliente no meu escritório que ele quer entrar com a ação e eu falo, cara, isso aqui não vale a pena.
não vale a pena você entrar. Eu dispenso o cliente, porque ele não é meu cliente. E nem vai valer a pena para ele. Mas, se eu sei que vale a pena para ele, é minha obrigação técnica convencê-lo a entrar com a ação e quebrar os seus medos, objeções, gerar o desejo dele em justiça. Porque muitas vezes a pessoa tem os receios da vida, tem inconsciência sobre os direitos dela. E você vender é justamente trazer o quê? A consciência do direito à pessoa, gerar o desejo nela pela justiça, você quebrar objeções. Ela tem, mas será que eu ganho esse processo? Eu falo, não, olha aqui é a jurisprudência, outras pessoas como você na mesma situação já ganharam. E quando você domina técnicas de venda, você utilizando gatilhos mentais, você consegue reafirmar o seu valor como advogado. E sabe qual a consequência disso? Você consegue aumentar a percepção de valor e o preço que você cobra de honorários. Então o que eu falo para você com toda certeza é, você que está aí, cara, precisa estudar vendas e esse é o terceiro segredo desse vídeo. O quarto segredo é a gestão estratégica de clientes. O que é isso? Cara, você que está aí, você não pode ser generalista. Você não pode ser, digamos assim, um advogado que não entende quem é o cliente ideal. Que é aquele que você, dentro dos seus produtos jurídicos, dentro daquilo que você sabe, você quer atrair os clientes que você melhor resolve os problemas dele. Mas qual que é o problema da maioria dos advogados? Para ganhar algum dinheiro, como você vive de indicação, você aceita qualquer bomba. Você aceita aí ações que só vão te tomar tempo e dar baixo retorno. Quando você começa a ter uma gestão estratégica, você começa a fazer um bom marketing, que foi ali, um dos primeiros segredos, e você começa a escolher os melhores clientes, você aumenta a sua margem de lucro, você sabe se comunicar melhor para atrair esses clientes. Esses clientes, você, com as suas habilidades, com seus pontos fortes, você dá um melhor serviço jurídico para eles, fazendo com que eles fiquem mais satisfeitos, comprem de novo mais de você, ou seja, retém esse cliente, que é o objetivo do setor operacional, e consiga mais indicações, que eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de eu seguir para o próximo segredo, você sabia que 78% das pessoas que assistem meus vídeos estão inscritas nesse canal? Se você não está inscrito, então eu te espero. Pausa aqui, vai em algum lugar aqui na tela, vai se inscrever para você ter conteúdos, não ficar vendo besteira na internet e ver coisas que realmente vão mudar a sua advocacia. O quinto segredo é a automatização de processos. Eu já estou considerando que você sabe quem é o seu cliente ideal, você já tem os produtos jurídicos que você sabe vender para esse cliente, você sabe entregar para esse cliente. Mas, às vezes, quando a gente fala em escala, gente, às vezes não, com absoluta certeza. Quando a gente fala de escala, você consegue, por exemplo, no meu caso, a gente tem mais de 240 empresas do mesmo segmento, que são empresas de educação online na nossa sede aqui de Florianópolis. E são empresas que têm os mesmos problemas. São empresas que têm os mesmos problemas tributários, em direitos autorais, em direito societário, em direito do consumidor, em direito do trabalho. E nós aqui, cabe a nós a gente ter padrão dentro do escritório. Mas o próximo nível de sofisticação desse padrão é quando nós começamos a automatizar. Então, assim, imagina você conseguir criar formulários em algumas plataformas de automatização como o Infinitum, o Pipefy. Você consegue fazer com que o seu advogado ou o seu próprio cliente preencha um formulário e quando você move um card ou dá um ok, já sai uma petição, um contrato, um expediente pronto, fazendo com que você ou sua equipe tenha muito menos tempo gasto na entrega dos seus serviços e produtos jurídicos. Gente, o estoque do advogado é o tempo. Quanto mais tempo você demora para entregar uma demanda, menos você está colocando dinheiro no bolso. Imagina se você pudesse cuidar só de 5 processos na sua vida. Pô, advogado ia morrer de fome. Mas imagina se você cuidar sozinho de 500 processos com várias automatizações. Cara, você vai estar botando muito mais dinheiro no seu bolso. Pegou a visão? Sexto segredo, cara, e esse daí não tem como. Gente, pra quem não sabe, eu vim de baixo. Eu vim da Samambaia, favela de Brasília, depois fui pro Guará, que na minha época ainda era mó quebrada lá, massa, mas era quebrada. Depois que eu fui prosperar, morar no Lago Sul, né, que é um bairro nobre de Brasília, e vim morar em Floripa aqui com minha mulher. E o que eu falo pra você é o seguinte, educação foi que me trouxe até aqui. Então, eu tenho uma frase que eu falo que vai estar na minha lápide. Eu nunca vi ninguém falar, eu estudei e me arrependo, né? Nunca vi. E o que eu falo pra você é exatamente
isso. Você tem que estudar não só o direito. É bom você, quando você já entende quem é o seu cliente ideal, você não tem mais o mundo inteiro de direito para estudar. Você vai estudar aquilo que é referente, atinente a esse seu cliente, ao seu nicho. Contudo, você tem que ter outras soft skills, como oratória, como gestão, marketing, você saber a parte de vendas, como foi dito aqui. Isso é indispensável. Tecnologia, IA também, isso é indispensável para que você possa estar escalando sua advocacia com qualidade de vida e faturando aí milhões ao ano. E por último, ter uma gestão financeira rigorosa. Foi por isso que eu falei no começo do vídeo que quem não tem essa habilidade, quem não tem, digamos assim, esse segredo, pode quebrar. E o que eu mais vejo é advogados quebrando por dois motivos. O primeiro, no começo da carreira, é por uma confusão patrimonial. Ele mistura capital próprio com capital do escritório, vira uma loucura ali e no final ele não tem prolabore, ele retira o lucro todo para ele, não reinveste no crescimento do escritório, não sobra dinheiro porque como ele não tem essa gestão financeira para contratar ninguém e ele vai ser um eterno autônomo e que tem uma limitação de horas de estoque e por isso não consegue crescer. E a outra, gente, é a questão da gestão do fluxo de caixa. Isso porque quando você fica mais avançado, você começa a investir em marketing, vendas, em tráfego pago, você começa a trazer um fluxo constante de novos clientes. Mas se você não tomar cuidado, o que vai acontecer? Você investe muito para comprar clientes, né, que a gente fala o CAC, custo de aquisição de clientes. Você tem um custo operacional e quando você vai receber só no êxito, só lá no final, você acaba por quase quebrar, porque todo o seu dinheiro do caixa foi gasto em adquirir e operar. E aí você só recebe no final. Então por isso que é muito importante você ter uma diversificação de produtos dentro do seu escritório, de modo com que você garanta renda recorrente, com uma TMP, que é um honorário recorrente mensal, como uma assessoria, ou cobrar honorários iniciais em alguns produtos, ou ter também ou produtos que paguem honorários iniciais e recorrentes e outros produtos que talvez você não vai cobrar honorários iniciais, mas que dê uma enorme margem de lucro, de modo com que essa harmonia entre os dois produtos faça com que o seu escritório tenha uma segurança financeira. Gostou do vídeo? Cara, comenta aqui embaixo qual desses segredos para você tem mais dificuldade. E ó, aqui também você vai ver na descrição, a gente tem outros conteúdos que podem ser do seu interesse. Não deixe de curtir esse vídeo se você gostou e, mais uma vez, se inscreve no canal. Tamo junto, fica com Deus. Tchau, tchau.